Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você que está assistindo ao vivo, você que vai pegar essa aula gravada depois. Nosso tema de hoje são as extrações e vamos começar a falar sobre as plantas medicinais. Espero que você fique comigo. Vou abrir, como eu falei aqui na aula ao vivo, mas vou repetir aqui para vocês que vão acompanhar a gravação depois. Vou fazer um plantão de dúvidas para vocês que não estão conseguindo acompanhar as aulas ao vivo. Então, a gente vai fazer uma roda de conversa, vamos conversar, tirar as dúvidas de vocês sobre o conteúdo para que vocês consigam fazer as atividades depois, sem nenhuma dúvida, e eu conseguir dar todo o suporte para vocês, certo? Vamos ao nosso conteúdo. Eu vou pedir só para você me dar um ok se estiver vendo o meu slide. Tá conseguindo ver meu slide aqui? Tá vendo meu slide? Azulzinho? Sim. Então, vamos adiante. Plantas medicinais de fitoterapia e extrações. Aula de 8/2, 19 horas. Métodos de extração. Os métodos extrativos para a obtenção de extratos vegetais incluem a maceração, infusão, percolação, decocção, extração contínua quente, Soxhlet, que é um método de Soxhlet, uma extração em contracorrente, extração assistida por micro-ondas, ultrassom, fluido supercrítico e turbólise. Nós vamos saber o que é grande parte desses tipos de extrações. Algumas delas são feitas diretamente pela indústria farmacêutica, então a gente não vai ser interessante para a gente, que a gente não vai conseguir reproduzir isso. Eu vou explicar as mais importantes para nós, enquanto fitoterapeutas, conseguimos realizar as extrações dos ativos medicinais das plantas. Maceração. A maceração envolve a imersão do produto, conforme eu estou colocando aqui, ó. Vocês acho que vão ver minha canetinha. Aqui, ó, provavelmente essa daqui parece a de calêndula, não tenho certeza. A gente coloca o soluto, a gente coloca a substância que a gente quer extrair, os componentes medicinais, e a gente coloca dentro desse pote que a gente vai fechar e deixar ele guardadinho, ele no escuro, para fazer essa maceração. A gente coloca água ou álcool por um período de tempo específico. Dentro da farmacoteia, nós temos para cada planta um período específico para fazer a extração dos bioativos, mas existe um consenso entre os farmacêuticos de que o período ideal seria de 14 dias. Em 14 dias a gente consegue retirar quase 90% dos ativos medicinais das plantas fazendo o processo de maceração. Durante esse período, os princípios ativos são dissolvidos no solvente, resultando em uma preparação líquida concentrada. Ontem eu conversei com vocês e expliquei para vocês que existe uma diferença da gente refazer uma extração com água ou fazer uma extração alcoólica. Eu dei o exemplo do papel crepom. Se a gente pegar um papel crepom cor-de-rosa, um copo de água, e inserir esse crepom dentro do copo de água, a água vai ficar um pouquinho rosinha e o papel crepom vai permanecer rosa. Mas se a gente pegar um copo de álcool e colocar esse papel crepom e retirar esse papel crepom, provavelmente esse papel crepom vai estar sem cor e a água vai estar muito rosa. É exatamente assim que funcionam com as plantas. Por isso a extração alcoólica ela é muito mais concentrada, porque ela consegue extrair grande parte dos ativos medicinais das plantas que a gente tem intuito de fazer um medicamento. Meu slidezinho que tá travado. Aqui, infusão. A infusão é um tipo de chá. Existem dois tipos de chás, um é a infusão e o outro é o decocto. Algumas plantas não podem ser fervidas. A gente, por hábito, acaba fervendo, algumas pessoas acabam fervendo a planta junto com a água. E algumas plantas perdem todas as propriedades medicinais se a gente ferver. Então, a gente tem o processo de infusão. A água fervente ou outro líquido é adicionado
a planta. É o método de preparo do chá caseiro, mas em grande escala. Quando a gente quer fazer por exemplo, vai tomar um chá, precisa tomar esse chá várias vezes no dia, mas não pode ser também um período muito longo, a gente faz um chá por infusão. A gente adiciona água dentro de um recipiente com o chá, abafa por 10 minutos, depois de 10 minutos a gente dá uma misturada nesse conteúdo, coa e faz uso do chá. Esse processo de infusão também é utilizado para fazer óleo, é chamado de oleato, ou óleo infusionado. Os oleatos, eles nada mais são do que essa extração através da infusão, mas feita com óleo. O óleo ele é aquecido, esse óleo aquecido é adicionado à planta, essa planta é colocada nesse pote hermético fechado, ela vai ficar guardadinha, e ao contrário do processo com a água, ele vai ficar um tempo maior com esse óleo, para que as propriedades medicinais da planta sejam transferidas para o óleo que você está utilizando para fazer a extração. Também é muito usado para plantas sensíveis à degradação térmica, buscando uma melhor qualidade sensorial do extrato obtido, que eu falei para vocês. Algumas plantas são sensíveis, então elas não podem ser fervidas de nenhuma maneira. Aqui, cadê minha setinha? Sumiu minha setinha. Achei. Vamos para o próximo. Percolação. Essa extração tem como característica comum a extração exaustiva das substâncias ativas. Na percolação, o material vegetal moído é colocado em um recipiente cônico ou cilíndrico, chamado de percolador, de vidro ou de metal, através do qual é passado o líquido extrator. Eu não sei se vocês já viram aquela cafeteira italiana. Ela funciona basicamente pelo mesmo funcionamento. A cafeteira italiana, ela utiliza o calor, o café sobe e o pó de café fica embaixo. A percolação é a mesma coisa, ela faz esse mesmo papel. E aqui a gente vai falar da decocção. O preparo consiste em colocar a planta para ferver junto com a água, sempre utilizando uma tampa. Depois de fervida, basta coar a água. Para esse método são recomendadas as cascas de frutas, como a de maçã, canela em pau e cravo, e também o gengibre. Algumas raízes você não consegue extrair todo o composto medicinal só pela infusão. Então, elas precisam ser fervidas, porque geralmente o material que a gente quer extrair as propriedades medicinais, ela está na casca, e a casca é muito resistente, ela precisa ser mais aquecida. Ela não é uma planta sensível, então ela tem que ser mais aquecida. Então, por isso... Ai, desculpa, eu vou espirrar. Quase. Desculpa. Então, ela precisa ser fervida para que essas propriedades medicinais saiam da casca, como a de canela em pau, do cravo, que tem o eugenol, da casca da maçã, elas sejam desidratadas e consigam tirar todas as propriedades medicinais para a água. Extração contínua quente, é chamado de Soxhlet. Algumas pessoas conseguem fazer esse processo, alguns fitoterapeutas, alguns farmacêuticos, para fazer extração de lipídios, para extrair óleo das plantas. É basicamente um processo muito parecido com a maceração a frio de óleos, com a infusão com óleo infuso, mas é um processo de uma qualidade maior. Esse método consiste na extração de óleo com solventes constituintes solúveis, que é um óleo de um material inerte, a matriz graxa, para um solvente com o qual a matriz se acha em contato. Os processos que ocorrem são meramente físicos, pois o óleo transferido para o solvente é recuperado sem nenhuma reação química. Quando a gente fala que ele é transferido para o solvente sem nenhuma reação química, é porque o óleo, eu vou colocar um vídeo para vocês verem como que isso funciona, mas eu vou explicar mais ou menos como funciona. Embaixo aqui, ó, a gente tem um balão. Esse balão aqui embaixo, dentro vai conter um óleo carreador. Por exemplo, eu quero fazer um óleo de alecrim. Então, eu vou pegar o alecrim, vou colocar dentro de uma bolsinha, como se fosse um filtro de papel, só que bem fechado.
ele todo fechadinho, não tem abertura nenhuma. Eu vou colocar esse alecrim dentro desse saquinho, vou colocar ele dentro desse equipamento que é chamado de extrator, e a gente vai colocar aqui embaixo um óleo carreador. Eu quero o óleo de alecrim, eu vou colocar um óleo que não tem muito cheiro para fazer essa extração, que não vai tirar o cheiro do alecrim, não vai ter nenhum problema. Geralmente a gente usa o MCT, que é o óleo de coco purificado. Então a gente pega um óleo de coco, que é um óleo básico, líquido, né? Ultrafiltrado, que ele vai estar numa forma líquida, coloca ele aqui embaixo, nesse balãozinho aqui. Nós vamos aquecer esse óleo que tá aí. E depois que a gente aqueceu esse óleo, por condução de gravidade, vai subir esse calor. O calor vai subir, vai chegar até essa bolsinha, que vai estar o meu alecrim. Depois ele vai subir aqui de novo, resfriar e vai descer por esses condutores laterais. Esses condutores laterais vão conter o meu óleo essencial. Então, o óleo de coco vai se misturar com o óleo do alecrim. Todo o óleo vai passar por essa bolsinha. O óleo, depois que passar por essa bolsinha, ele vai descer e vai ser reaproveitado novamente. A desvantagem desse método é que é um processo bem demorado. Você não pode aquecer muito o óleo para você não perder. Só que a grande vantagem é que esse método você usa pouquíssimo óleo carreador, você coloca pouquinho óleo aqui de coco ultrafiltrado, e depois esse óleo vai se fundir com o óleo da própria planta medicinal e vai ser um óleo extremamente puro e rico em nutrientes medicinais. É um método, basicamente não é caro esse equipamento, mas é um método bem seguro de extração de óleos, tá? Só serve para óleos. Essa extração de Soxhlet só serve para óleos. Eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem melhor como funciona esse método. Caso um dia vocês tenham interesse em fabricar óleos infusos, oleatos, e vocês queiram utilizar para vocês esse óleo, porque o óleo essencial é bem caro. Eu pesquisei alguns valores assim para ter uma média para vocês. Um óleo básico de alecrim de 5 ml custa R$ 98. É carinho. Então, vale a pena, às vezes, se você quer produzir, se você quer fazer uso dos óleos essenciais, se você quer fazer quer partir mais para a extração de óleos, fitoterapia dos óleos, é bem interessante. Vou colocar aqui o vídeo para vocês verem, de uma fitoterapeuta explicando como é o método de Soxhlet. Vou colocar aqui, deixa eu sair da minha apresentação. Parar a apresentação. Volta. Aqui, eu volto para cá, coloco aqui para vocês verem o vídeo. Extração líquido bloquear. Tá conseguindo ver o vídeo? Tá aparecendo aí, Clarice? Ah, não. Você. A tela tá aparecendo? Alguma coisa? Não tá. Deixa eu clicar aqui em compartilhar a tela, senão não vamos conseguir ver. Deixa eu pausar meu vídeo aqui. Pausa nele, coloque em tela cheia. Eu volto aqui para compartilhar com você a minha tela e você ver meu vídeo. É um vídeo de 3 minutinhos, mas que é muito bem explicado. Sobre o método de extração. Oh, pausa aqui, meu querido. Pausou. Volto para cá para compartilhar. Vamos ver.
Apareceu agora? Apareceu o vídeo? Parece que... Beleza. Então, vou colocar ele grandão aqui e vou aumentar o volume aqui, para vocês conseguirem ouvir. Vamos lá. Extração sólido líquido. Oi, gente. Sou Keliane, licenciada do curso de Química do Instituto Federal de Elaboração de Maceió. Nesta aula, vou falar sobre a extração sólido líquido via extrator de Soxhlet. Quando se deseja extrair um composto de baixa solubilidade de maneira efetiva, utiliza-se a extração contínua, que é a técnica em que o solvente é continuamente reciclado. Um aparelho muito utilizado para este fim é o extrator de Soxhlet, um material criado pelo químico alemão Franz von Soxhlet, daí o nome, que desenvolveu este aparelho para fazer extração de lipídios de material sólido. O aparelho de Soxhlet, é utilizado por outras duas partes: o balão de destilação, que vai conter o solvente extrator, e o condensador, que ocasiona a reciclagem do solvente, permitindo o refluxo contínuo. Para o aquecimento, é importante que se utilize uma manta aquecedora, para que o processo seja mais eficaz. Voltando a olhar aqui para o extrator, vemos que ele possui algumas partes, como este tubo condutor de vapor, também chamado de braço lateral, esta parte cilíndrica do meio, que é onde é colocado o material a ser extraído, e o sifão. Para o processo, a amostra deve ser colocada em um cartucho poroso, que pode ser confeccionado de papel de filtro resistente, e inserido no interior do aparelho de Soxhlet. Monta-se o sistema, ativa-se o sistema de resfriamento do condensador e o processo é iniciado. Como na animação, o solvente é aquecido no balão até entrar em ebulição. O vapor formado sobe pelo tubo lateral até o condensador, onde sofre condensação, gotejando no extrator e cobrindo o cartucho com a amostra. Quando o nível do solvente atingir o sifão, o solvente é sifonado pelo braço lateral, levando consigo as substâncias solúveis. O processo se repete enquanto o sistema ficar em aquecimento. São importantes pelo menos 3 ciclos, e é por isso que se chama extração contínua. E o objetivo é de enriquecer o solvente com o componente que se deseja separar. Após completada a extração e após o resfriamento, o solvente pode ser evaporado ou destilado, recuperando assim o soluto. Uma grande vantagem do uso do Soxhlet é que uma quantidade mínima de solvente é suficiente para uma extração eficiente, evitando desperdícios. Uma pequena desvantagem é que o processo tende a ser demorado, gastando mais energia. O vídeo estava meio baixinho. Deixa eu tirar aqui o vídeo e voltar para o meu slide. Demais processos de extração. Extração em contracorrente, extração assistida por micro-ondas, ultrassom, fluido supercrítico e turbólise. São utilizados na indústria química farmacêutica, adequada para cada tipo de produção e industrialização de medicamentos. Não se torna, é aquilo que eu disse para vocês, não se torna muito adequado para a gente falar sobre todos eles. Eu acho que vai ser extremamente exaustivo e não adentra muito o campo da fitoterapia, adentra mais o campo mais da farmácia, certo? Então, eu não vou
encher vocês de informações que não vão ser úteis para vocês, a não ser que vocês pensem futuramente em seguir uma carreira farmacêutica ou na própria área da biomedicina, para conseguir se especializar nesses métodos. Eu vou voltar aqui com vocês no primeiro slide, porque eu quero falar da maceração. Percolação, infusão, maceração. Talvez esse seja o método mais importante de extração que a gente vai compreender. Então, assim, quando eu fizer com vocês a oficina de tinturas artesanais, tinturas caseiras, para vocês mesmos produzirem a tintura de vocês, para vocês fazerem uso com a família, fazer uso para vocês mesmas melhorarem a qualidade de vida de vocês, é esse processo que nós vamos utilizar. Então, eu vou revisar um pouco. A maceração é aquele processo onde você pega a planta e insere a água, insere o álcool, insere o óleo. Esse processo de macerar significa deixar repousando, deixar extraindo as propriedades medicinais. Esse é o processo de extração de bioativos que se faz para fazer tinturas, certo? A infusão é aquele chá que a gente faz em casa, que a gente coloca a plantinha dentro de uma peneirinha, coloca a água. Tem algumas xícaras que vendem, não sei se vocês já viram, que vem com uma redinha. Assim que você coloca a erva dentro, coloca a água e vem uma tampinha. Eu tenho uma caneca dessa, depois eu mostro para vocês. Esse processo é chamado de infusão. O processo de decocção é ferver a água. A gente vai usar geralmente com cascas, com raízes, com coisas que são mais resistentes e precisam de uma extração mais potente. No processo de maceração, quando a gente for ver a oficina de tinturas, a gente vai ver que existem alguns materiais que são necessários para fazer isso. Em relação às tinturas artesanais, eu costumo sempre falar que o melhor álcool, o mínimo de graduação alcoólica para você retirar os extratos, os bioativos, você fazer a extração da planta, é o álcool 70. No mínimo, porque o álcool 70, além dele funcionar como um solvente, ele vai funcionar como um conservante da tintura, como um conservante dessa maceração que você está fazendo. O álcool 70, ele tem a capacidade de fazer uma asepsia dos materiais que você vai utilizar também, e também de conservar durante muito tempo essa tintura que você vai utilizar. Para vocês terem noção, o recomendado pela farmacopeia é que as tinturas artesanais tenham uma usabilidade, um prazo de validade de 2 anos. Mas eu acredito que se você segue um processo rigoroso de qualidade quando você vai fazer a sua tintura, você vai ter uma tintura durante muito mais tempo, durante 3, 4, 5 anos, que ela vai poder ficar aí junto com você na sua casa, você fazendo uso, caso seja uma tintura que você não faça uso contínuo, você não faça sempre essa tintura, você pode manter ela guardadinha num frasco fechado, preferencialmente um frasco âmbar, onde ela não receba luminosidade, e no escuro, bem vedado, onde não tenha fonte de calor e nem de frios, tem uma temperatura amena, certo? Tem alguma dúvida até aqui? Não, peraí que eu não estou te ouvindo. Certo. Até aqui tá tranquilo, assim, tranquilo, né? Os processos aí que eu coloquei. É legal, assim, você vai passar para nós também essa apostila, igual você parece que fez na outra aula, né? Pra gente tá dando uma recordada depois, mas eu achei tranquilo, bem bacana mesmo, assim, algumas coisas igual a infusão, já é coisas que a mamãe ensinava, né? Sim.
É só porque a gente não sabia esse detalhe. O que eu posso ferver, o que eu não posso ferver. E os nomes, né, que são diferentes. A gente fala assim, será que é a mesma coisa? Né? Decocção, infusão, qual a diferença de um para o outro? Eu acho que a gente já conhece os chás, né? A gente só não sabia que tinha diferenças. Quando a gente ferve, decocção. Quando a gente não ferve, infusão. É bem bacana. E fala uma coisa para mim, eu sempre pergunto isso para os meus alunos, quando eu vou fazer palestra. Na casa da sua avó, tinha algum álcool com arnica? Tinha. Eu acho que isso é uma lembrança mesmo de infância. E eu falo para todo mundo assim, que as pessoas mais antigas, elas tinham um conhecimento que ele era mais intuitivo. Mas o mais interessante disso tudo é que a arnica, de fato, ela tem propriedades anti-inflamatórias e anti-hemostásicas. Por exemplo, quando você tem uma batida, ela faz um papel de segurar aquele sangue que vai sair. Então, ela tem um papel anti-inflamatório, ela ajuda mesmo nesses processos dolorosos. É bem interessante que eles tinham essa intuição já, né? Tudo era muito intuído. Hoje, graças a Deus, a gente comprova o que os nossos avós faziam, de que o álcool com arnica funciona mesmo. Eu vi lá no seu Instagram lá falando assim que é bom, mas cuidado com a quantidade, né? Então eles tinham uma noção de que era bom, mas eles não sabiam. Falou, olha, é só 3 folhas, aí você faz assim, não tinha essa noção, né? Para uso tópico não tem problema. Algumas pessoas gostam de ingerir arnica. E a arnica, eu como fitoterapeuta, como graduanda de biomedicina, pós-graduada em fitoterapia, eu não vou falar nunca para a pessoa ingerir arnica, porque ela tem, de fato, uma propriedade que ela é um pouco tóxica. Tem gente que vê esses benefícios medicinais, mas eu só recomendo a arnica em uso tópico. Certo? Então, vamos encerrar. Deixa eu ver aqui se tem. Não tem outro slide. Eu vou encerrar as aulas de extrações. Basicamente é isso que temos para extrações. Vamos só relembrar. Maceração é colocar água, colocar álcool, tampar o vidro, deixar guardadinho lá 14 dias no ambiente fechado, seco, que não faça calor, não faça frio. Infusão, a gente pega a erva, joga a água fervente, tampa, deixa 10 minutinhos, coa e bebe. Decocção, a gente ferve tudo lá na água, ferveu, desliga o fogo, tampa, abafa, espera 10 minutos, a mesma coisa, espera os 10 minutinhos para a água começar a reduzir a temperatura, a gente coa e faz uso desse chá. Joia? Até aqui foi tranquilo, não foi? A extração de Soxhlet, ela é um pouquinho mais detalhada. Eu achei melhor até passar um vídeo para ficar um pouco mais, né, didático, visual, para a gente conseguir entender melhor. Eu vou fechar essa gravação, que é a aula de extração. Então, pessoal, essa foi a aula de extração. As dúvidas a gente vai conversar sobre elas depois. Deixa eu encerrar a gravação dessa. E nós vamos para as plantas. Gravação, parar, gravação. Parar. Quer dar uma